Hello, everyone. Good morning. It's a pleasure to be here at the symposium organized by Harvard Law Brazilian Association at Harvard Law School. I'm Deborah. I'm an LLM student here from Brazil. And the topic today will be... What's the topic? It's the future of society and the big data. We will have today Pedro Hartung. I will read his resume em português. O Pedro é doutorando em Direito pela USP, com doutorado sanduíche em 2017 pela Harvard Law School. É pesquisador visitante do Child Advocacy Program da Harvard Law School e tem certificado em alemão. E é professor e coordenador da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, da Faculdade de Direito da USP. Nós também vamos ouvir a professora Iazodara Cordova. She's a former project leader, web and data specialist, working at the Digital Kennedy School at Harvard as a research fellow. So, please be welcome, Pedro. Bom dia, pessoal. Enquanto eu coloco aqui o PPT, primeiro agradecer imensamente o convite e a organização desse evento. É um prazer voltar a essa faculdade que muito me ensinou e muito me ensina. Eu sou do painel técnico de um curso de desenvolvimento, liderança executiva em desenvolvimento infantil aqui na Faculdade de Educação, e é muito simbólico que esse evento de um simpósio jurídico da Harvard Law School termine na Faculdade de Educação. Eu acho que é um sinal e é uma mensagem muito interessante dos organizadores para nos colocar e nos desafiar como profissionais do direito a sair dessa perspectiva exclusivamente jurídica para adentrar outros campos e outras ciências, né? Para a gente conseguir enfrentar problemas complexos como a questão das novas tecnologias e a influência disso na sociedade e, na minha fala, na criança, a gente precisa olhar e entender de outras ciências, de outras formas de cognição dos fenômenos sociais e dos fenômenos humanos. E esse é um pouco hoje o que eu gostaria de conversar com vocês sobre o impacto das novas tecnologias de comunicação e informação nas crianças. E qual a resposta que nós, como sociedade, nós, como profissionais do direito, vamos dar a esse fenômeno, que é um fenômeno tão complexo? Por isso eu dividi minha fala em 3 partes. A primeira sobre desenvolvimento infantil e quais são as grandes pesquisas mais atuais sobre desenvolvimento infantil que elas têm nos apontado sobre como um ser humano se desenvolve, como uma criança apreende a realidade. Em segundo momento, como ela se relaciona com a mídia, especialmente com as telas. Então, todo esse debate sobre a exposição de crianças a telas. E, em terceiro lugar, a questão do Big Data. E qual é o modelo de negócio por trás de plataformas, de aplicativos, de objetos conectados à internet como brinquedos, a gente vai conversar sobre isso, para o desenvolvimento infantil e para o futuro dessa geração. Até coloquei no nome da minha fala, Hello Future, como a tecnologia do presente, futuro, ou o futuro afeta a geração do presente e do futuro. Nesse jogo que realmente as tecnologias do futuro, ou que já existem, estão afetando a geração de crianças agora e também no futuro, como isso vai se dar. Eu sou advogado no Instituto Alana, que é uma ONG de São Paulo que trabalha pela promoção dos direitos da criança, e coordenador do programa Prioridade Absoluta, que visa dar efetividade e publicidade maior ao artigo 227 da Constituição Federal. O primeiro ponto, então, sobre desenvolvimento infantil é relembrar algo que parece simples, mas é muito importante que a gente tenha em mente. Criança não é um mini-adulto. E a gente demorou séculos para conseguir ter um consenso, inclusive científico, sobre isso, né? A criança, ela é um indivíduo num estágio peculiar de desenvolvimento. E para entender um pouco das teorias, né, ou até mesmo para a gente compreender como se dá esse desenvolvimento, muitas teorias em diversos campos sociais foram construídas. Tem uma aula aqui nessa faculdade da Dana McCoy, uma das melhores professoras que eu já tive contato. Ela é jovem e entende muito desenvolvimento infantil, e ela um pouco apontou as grandes matrizes teóricas de desenvolvimento infantil. Por exemplo, Piaget,
dos estágios cognitivos, Freud da questão psicoanalítica, Skinner da teoria comportamental, Vygotsky, Bronfenbrenner, que é esse gráfico aqui da teoria ecológica contextual, de qual o sistema ecológico da criança está inserida, como, por exemplo, a família, a escola, questões macros como economia e direito. E, por último, uma que a gente vai conversar e que é realmente interessante, tem modificado todo o panorama de conhecimento do desenvolvimento infantil, que é a teoria da neurociência, do neurodesenvolvimento. E isso está modificando radicalmente como a gente entende a criança e como a gente vai regular e criar políticas públicas com relação, por exemplo, à tecnologia e criança. Aqui, por que a neurociência é uma ciência que tem apontado tantos caminhos interessantes? Porque agora a gente consegue ver realmente como se dá o desenvolvimento. O que era experimental, e muitas vezes os pedagogos já sabiam pela experiência da relação com a criança, hoje a gente consegue ver no scan, no brain scan. Por exemplo, aqui é a neurogênese, deixa eu ver aqui, a neurogênese no nascimento. O que está em verde é a quantidade de neurônios nascendo. Aqui com 13 anos de idade e aqui com 35 anos de idade. Então a produção neuronal no cérebro de uma criança no nascimento é imensamente maior do que nos outros tempos da vida humana. Por isso é tão importante esse momento para o nosso desenvolvimento como indivíduo e como ser humano. Aqui nós temos que mais de 1 milhão de novos neurônios, conexões em novos neurônios são feitas no cérebro infantil, do nascimento e especialmente até os 6 anos de idade. Olha a quantidade dessa rede neuronal perto de 14 anos de idade. Existe esse centro aqui na EDSCO, do Center on the Developing Child, que é liderado pelo professor Jack Shonkoff, que é um pediatra neurocientista, que tem apontado e tem trazido formas de como detalhar esse conhecimento para as políticas públicas. E basicamente o que eles têm apontado? Que primeiro, o desenvolvimento cerebral é por arquitetura de fundações. Não é aquela velha metáfora que a gente tinha aprendido de que a criança apreende o mundo como se fosse uma esponja. Quem já ouviu isso? O cérebro da criança é igual uma esponja, vai absorvendo tudo. Não, não é assim. É uma arquitetura, como se fosse uma casa. A melhor comparação, a melhor metáfora é que o cérebro é como se fosse uma casa. Nós precisamos de uma boa fundação para construir depois os outros elementos, como parede, como porta, como telhado. Isso é fundamental porque coloca a urgência da gente se preocupar com a primeira infância, de 0 a 6 anos. Porque é nesse momento que se estabelece, em função da alta neurogênese, da criação de novos neurônios, hábitos, comportamentos, funções executivas, funções cognitivas e funções socioemocionais. Por isso é tão importante e tão certo o nosso legislador no Brasil ter colocado essa prioridade absoluta nas crianças e adolescentes. Outro ponto fundamental. A gente sempre achou que o que define o desenvolvimento de um indivíduo é a genética. A gente sempre ouviu isso, especialmente com a codificação do genoma, etc. Agora, o que nós temos observado pelas recentes pesquisas em neurociência, que é uma combinação de fatores entre natureza e ambiente. O que eles chamam de nature e nurture. Então, a influência, essa relação complexa entre natureza genética e condições ambientais são fundamentais para um sadio desenvolvimento de um indivíduo. Outro ponto importante dessas pesquisas, a questão da plasticidade neuronal, que é a capacidade que a gente tem de formar novos neurônios e novas conexões. E isso se dá com maior gravidade nesses primeiros anos de vida. Inclusive, tem um pico de plasticidade neuronal para cada habilidade da nossa cognição. Quem, por exemplo, conseguiria acertar qual é o pico de plasticidade neuronal para a capacidade auditiva? Alguém? Chuta. Se você fosse chutar, qual é o pico da plasticidade, a capacidade do nosso cérebro de fazer novas conexões para a questão auditiva? 2 anos? Opa! Como é que eu volto aqui? 3 meses de idade. Se vocês olharem aqui, o pico
da visão e audição se dá por volta de 3 meses de idade. Da questão da linguagem, por volta de 9 meses de idade. E funções de cognição finas, né, por volta de 2 anos de idade. Então, toda a nossa habilidade, as fundações da nossa habilidade para a questão, para tudo que a gente se conhece dos sentidos como ser humano, essa formação, essa base se dá até 6 anos de idade em geral. E isso foi uma grande e importante descoberta para nos mostrar o quê? Os períodos críticos do desenvolvimento. Há períodos no nosso desenvolvimento, especialmente na primeira infância, que são decisivos para quem nós nos tornaremos e para quem nós somos durante a primeira infância. E aqui uma notícia talvez não tão boa para todos nós, é que o esforço que a gente tem que fazer para mudar um comportamento correlacionado com a plasticidade cerebral, o gráfico muda com 30 anos de idade. Então, com 30 anos de idade, o nosso esforço, né, o desafio, a habilidade de mudar o cérebro e o comportamento, esses dois gráficos, eles mudam de direção, que é mais ou menos o ponto em que a gente precisa gastar muito mais energia para mudar um comportamento. Então, essa janela de oportunidade que a gente tem, desde a primeira infância, e depois passando por 15 anos de idade, uma outra janela importante, especialmente para questões, para funções executivas, que é de autocontrole, de memória e de auto-organização, ela ocorre na infância e depois 15 anos de idade na adolescência. Contudo, como nós sabemos, especialmente no Brasil, a questão ambiental nos traz desafios muito importantes e significativos, como a questão da pobreza, a questão dos desafios materiais e dá muitas vezes a incapacidade que muitos pais têm de exercer o que a gente chama de parentalidade positiva, que é a capacidade de trazer estímulos para o desenvolvimento cerebral. E isso tem apontado também consequências muito graves para o desenvolvimento, o que eles chamam de estresse tóxico. Que pesquisas mostram que quando o ambiente desafia essa criança especialmente, e o sistema estressor dela é ativado constantemente de forma crônica, isso acaba gerando um estresse. O estresse é bom, porque nos traz uma série de, às vezes, né, o estresse normal, ele é bom porque ele nos ensina a responder com agilidade a algumas situações do cotidiano, mas o estresse tóxico é quando o nosso sistema estressor ele é ativado constantemente. E isso traz um processo de desmelinização neuronal, o que impacta numa série de índices de desenvolvimento da criança, como, por exemplo, o crescimento, a questão socioemocional, de desenvolvimento das habilidades. Isso é muito significativo. Quem conseguiu provar isso foi um professor de Harvard, o Charles Nelson, da Faculdade de Medicina, que fez uma pesquisa com as crianças da Romênia, que na década de 60, 70, tinha um ditador, Shevchenko, se não me engano, que ele obrigou as famílias a terem no mínimo 5 filhos, estabelecendo uma polícia da menstruação, por exemplo, e as famílias não tinham condições de cuidar desses filhos, acabaram entregando esses filhos para o Estado, que eram cuidados em instituições de sócio-acolhimento ou grandes instituições de cuidado de criança de forma massiva. Então, apesar deles terem shelter, né, que é uma proteção, e comida, eles não tinham a presença e o vínculo constante. E isso foi apontado como um dos fatores principais para uma criança que parecia ter 7 anos de idade, mas na verdade tinha 14 anos de idade. O impacto grande no desenvolvimento dessas crianças. Contudo, inclusive a Diana McCoy aqui da faculdade aponta que são processos complexos e que são multireferenciados, né? Tanto a atividade genética que impacta no desenvolvimento neuronal, que impacta no comportamento e no meio ambiente, e vice-versa. Uma complexidade de interações. Inclusive, das pesquisas mais avançadas que a gente tem hoje em dia é da epigênese, ou epigenética, não sei se vocês já ouviram falar, que é a capacidade que a gente tem de expressar ou não um gene. Então, apesar da gente ter um gene familiar, por exemplo, ainda há a possibilidade ou não da gente expressar isso de acordo com o nosso estilo de vida e com o ambiente que a gente vive. Aqui também, cada indivíduo é de uma forma, então eles comparam muitas vezes crianças como
orquídeas ou margaridas, que são crianças ou indivíduos que têm uma capacidade de resiliência maior, então a alteração ambiental não influi muito no comportamento dela, ao contrário das margaridas, que são, ao contrário das orquídeas, que são muito sensíveis ao meio ambiente. Então, a diferença do indivíduo também é muito significativa nesses processos. Para não também ressaltar uma visão totalmente determinista, né, que o ambiente ou a genética vai determinar quem é esse indivíduo. E basicamente o que eles chegam à conclusão? Que a confluência de fatores ambientais, nutricionais e de interação são fundamentais para o desenvolvimento de um indivíduo. Na questão do ambiente, condições ecológicas seguras e acolhedoras, na nutrição apropriada, interação, relacionamentos estáveis e responsivos, o que eles chamam de serve and return interaction, que é a interação ping-pong ou frescobol, né? Que é a criança ela não é um objeto que vai se desenvolver sozinha de acordo com... já está dentro do gene o desenvolvimento dela. Ela precisa de interação desde o nascimento. É conversar com ela como indivíduo desde o nascimento. E essa interação constante presente é a que desenvolve uma série de habilidades, como, por exemplo, a linguagem. E esse é o ponto de partida para a nossa discussão sobre telas. Essa pesquisa foi feita e ela é uma das pesquisas mais impressionantes que eu já vi sobre desenvolvimento de linguagem e especialmente desenvolvimento bilíngue, né, de crianças bilíngues. Por quê? Pegaram crianças de 9 meses de idade em 2 grupos. Uma tinha aulas de mandarim, elas são americanas, tinha aula de mandarim durante 12 semanas, períodos curtos de 15 minutos. E as crianças que tiveram aula de mandarim com uma pessoa, uma chinesa, uma professora, uma interlocutora chinesa, isso é um grupo, presencialmente. E o outro teve o mesmo conteúdo gravado para essa mesma pessoa por meio da televisão. E o que o resultado apontou foi que as crianças que tiveram aula presencialmente tiveram uma aprendizagem, especialmente nos 9 meses, que tem uma capacidade neuronal de aquisição da linguagem muito grande, tiveram uma aquisição como se fosse a língua materna, como se fosse o inglês. E nenhum impacto foi visto com as crianças que observaram esse mesmo conteúdo por meio das telas. O que nos coloca uma pergunta muito interessante. A capacidade que a gente precisa como ser humano de interação interpessoal, da presença física para o nosso desenvolvimento. E eu sei que muitas vezes isso pode apontar uma série de descaminhos que a gente tem escolhido como sociedade. Muitas vezes as telas que a gente tem deixado as crianças muitas vezes nessa interação com uma cultura de achar que aquilo é educativo, que traz uma série de benefícios. Mas muitas pesquisas têm nos mostrado, nos revelado uma série de perguntas. E por isso, a gente entra agora na discussão sobre a internet e as telas como ambiente de desenvolvimento, como fator ambiental para o desenvolvimento das crianças. O Brasil, nós somos campeões em deixar as crianças assistirem TV, são 5 horas e 42 minutos por dia, e esse tempo subiu nos últimos 10 anos, e o mesmo ocorre com a questão da internet e uso de smartphones ou telas para acesso à internet. Cada vez mais as nossas crianças estão tendo acesso. Hoje, por volta de 80% das crianças têm acesso à internet, seja por dispositivos móveis ou por computadores, né, desktop. É uma tendência, como eu falei. E o que, por exemplo, a Associação Americana de Pediatria, de Academia de Pediatras, indica? Que antigamente eles tinham uma diretriz de não deixar a criança exposta às telas antes dos 2 anos de idade. Eles mudaram recentemente para 18 meses, especialmente demonstrando ou fazendo uma concessão da importância da tecnologia. A foto ficou depois. Para interações sociais de pais que também viajam muito ou que estão em outras localidades, e como a tecnologia ela pode sim favorecer a permanência de um vínculo, deixando oportunidades, né? Agora, sem dúvida alguma, para o desenvolvimento infantil, algumas perguntas são feitas, como, por exemplo, a ação corporal ou da questão do desenvolvimento da motricidade. Quando uma criança está muito fixa a uma tela,
E se a gente sabe que esse período de até 6 anos de idade é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo, qual a relação dela com o meio ambiente para o desenvolvimento da motricidade? A questão de correr, a questão de percorrer espaços de forma livre, até mesmo o uso, por exemplo, a gente tem observado que a criança cada vez mais está sendo limitada nessa habilidade. Muitas vezes elas são mais presas do que próprios presos, né? A gente brinca que presos têm mais acesso a ar e ambiente livre porque eles têm um horário para isso do que as próprias crianças. Sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar. Como que ela vai ter experiência e desenvolvimento para as questões neurais se ela está diante de uma tela? Para tudo isso, para toda a questão do tato, do olfato, de sentir novos cheiros e sabores ao ar livre, de novas comidas, se ela está diante de uma tela. Muitas vezes nem presta atenção no desenvolvimento desse sabor, quando come, por exemplo, diante de uma tela. Acesso à natureza, cada vez mais pesquisas, e tem um livro excelente, chama Nature Deficit, que é um jornalista americano apontando o impacto da falta de contato com a natureza, com o ar livre. Não é natureza só espaços verdes, floresta, não, é o ar livre mesmo, é água, conseguir deixar a criança sentir elementos naturais, como isso impacta para o desenvolvimento da saúde. E a questão da passividade diante de uma tela, especialmente a televisão, que tem uma forma de direcionamento de conteúdo não relacionado, e a emulação da interação, que muitas vezes alguns jogos podem falsear uma ideia de interação física, ambiental e socioemocional. Mas, sem dúvida alguma, oportunidades há, inclusive a questão da gamificação e do desenvolvimento de habilidades finas. Acho que a Yasu vai poder falar que ela tem experiência, inclusive dentro de casa, né, Yasu? Com relação aos games, um filho muito ativo nas questões da tecnologia. Um outro centro importante aqui é o Centro de Mídia e Saúde Infantil, aqui em Harvard, que eles chamam de Mediatrician. Tem o Pediatrician e tem os Mediatrician, que apontam, eles também, junto, da mesma forma que o Center for Developing Child, eles apontam pesquisas sobre o impacto da mídia em diversas relações da criança com o meio ambiente. Uma outra pesquisadora fundamental nessa discussão é a pesquisadora Sonia Livingstone, da LSE, que ela ela desenvolve a matriz acadêmica com relação à relação da mídia com a criança na Europa. Toda a pesquisa hoje desenvolvida dos impactos e oportunidades da mídia, ela é uma importante acadêmica, e o que ela aponta, para a gente também não fique com uma imagem de pânico moral, né? Que a mídia ou que as tecnologias elas são exclusivamente vão impactar o desenvolvimento de uma forma negativa. Pelo contrário, ela aponta oportunidades, por exemplo, de liberdade de expressão, de diálogo com outras pessoas, com outras culturas, que a mídia e a internet possibilita para a criança. E que muitas vezes o enfoque quantitativo da tela não faz muito sentido, porque a importância de como as crianças estão interagindo e quais essas tecnologias e conteúdos que a criança tem acesso. Contudo, ela fala de uma observação europeia da realidade das crianças, muitas vezes europeias. Na realidade, no Brasil, a gente sabe que muitas vezes a falta de segurança no espaço público não possibilita que crianças tenham acesso à natureza, outras formas de brincar, e isso é uma coisa muito importante. A necessidade da criança brincar em espaços livres de forma livre, né? Porque o brincar é a forma como que ela apreende e compreende o mundo. E muitas vezes a gente vê isso como uma atividade secundária, né? Da criança, como se isso fosse melhor estudar desde os 2 anos de idade do que brincar. Porque brincar a gente até usa como linguagem, né? Ah, para de brincadeira. Quase que colocando isso como algo menor, mas brincar é quase o trabalho da criança, é a forma como ela aprende e se desenvolve. Uma foto aqui reveladora das oportunidades da tecnologia, da possibilidade de, por exemplo, pais ou mães que estão distantes acompanhar momentos marcantes como o nascimento de um filho, ou muitos de vocês provavelmente aqui também estão conversando com seus filhos por meio de tecnologias, e como isso é significativo para a manutenção do vínculo socioemocional. Então, sem dúvida alguma, as tecnologias nos trazem também elas nos trazem também oportunidades para essa interação com as crianças. Contudo,
diante desse cenário de desenvolvimento infantil, da relação da criança com as mídias, uma outra pergunta pode ser feita. Qual a influência e qual a relação desse modelo de negócios, das plataformas, brinquedos e outras várias empresas que têm observado essa relação e, de certa forma, investido comercialmente nisso? E é aí que a gente chega na discussão da proteção de dados e Big Data. Não sei se vocês conhecem essa capa da Economist, que hoje dados é comparável como petróleo. Eles chamam de the new oil, né, o novo petróleo. Porque hoje a economia dos dados, ou a gig economy, né, como eles têm chamado, se utilizam de dados, fazem uso, tratamento, armazenamento e compartilhamento de informações, perfilamento de dados, para muitas vezes o uso de manipulação comportamental, como a gente viu na questão do Cambridge Analytics, ou monetização dos dados por meio de publicidade. Por que eles pegam dados, né? Acho que quem poderia nos dar uma aula melhor é a IASO, mas um dos motivos pelos quais eles pegam e perfilam os nossos dados é para realizar uma publicidade mais eficiente. E isso acontece também com as crianças. A questão da publicidade infantil é um mercado bilionário no mundo. Essa discussão é grande lá no Brasil, não sei se já acompanharam, a resolução 63 do CONANDA, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas esse é um pouco do modelo de negócios que muitas plataformas e redes sociais se utilizam. Por exemplo, o Facebook, que apesar de não permitir crianças menores de 13 anos de idade, aqui nos Estados Unidos, em função da lei do COPPA, que é de Child Protection de Privacy Act, né? Eles sabem que tem crianças dentro da plataforma e muitas vezes se utilizam dessas informações para desenvolvimento de publicidades direcionadas, micro-targeting, e também um caso recente do YouTube, que aqui também é 13 anos, os termos de uso do YouTube, mas no Brasil sabe quanto é a idade? Que o próprio YouTube coloca como indicado nos termos de uso 18 anos. E que é muito significativo para a gente pensar nas consequências, inclusive jurídicas, né, dessa relação privada estabelecida pelos termos de uso. Aqui é um artigo que a gente escreveu e a importância, né, gente, de cada vez mais a gente trabalhar em conjunto com outras ciências. A gente escreveu um artigo para a identificação de crianças na plataforma do YouTube com o Virgílio Almeida, que é um professor do Brasil, que foi professor aqui no Beckman Center também em Harvard. A gente escreveu um artigo em conjunto com ele, porque ele tinha uma plataforma, um algoritmo de identificar dados no YouTube, para a gente mostrar que existe sim criança dentro da plataforma e quais as consequências para o policy, tanto privado como público, nessa discussão. E publicamos em Oxford, e para mostrar cada vez mais, para enfrentar os nossos problemas complexos de hoje em dia, a gente precisa de uma atuação complexa e interdisciplinar. É fundamental, né? O projeto Genoma, que foi publicado na Nature, foi assinado, sabe por quantos cientistas? 200. E a gente, muitas vezes, no direito, trabalhando sozinho, escrevendo sozinho, publicando sozinho. Para os desafios da contemporaneidade complexos, isso não pode mais acontecer. Como vocês sabem, o YouTube ele não é indicado para crianças menores de 13 anos de idade, só que a gente conhece muitos canais. Quem aqui já não assistiu milhares de vídeos com crianças do unboxing, unwrapping, e uma série de vídeos produzidos por milhares de pessoas, direcionados especificamente a crianças, e que o YouTube muitas vezes monetiza essa relação colocando publicidades, e as empresas muitas vezes também enviam o que eles chamam de recebidos, né, da semana. Não sei se já viram isso, quando a empresa envia um produto direto à criança para que supostamente ela faça uma publicidade supostamente nativa ou espontânea. Aqui o crescimento, né, de 2015 a 2016 de quase 550% do número de inscritos em canais de YouTubers mirins. E os YouTubers mirins, eles nos trazem uma discussão importantíssima sobre o trabalho infantil, por exemplo, artístico. YouTuber mirim é um trabalho infantil artístico? Qual é a relação que se estabelece ali quando uma família começa a monetizar essa relação da criança, que pode começar de uma forma muito espontânea, né? De liberdade de expressão. Mas quando isso se torna o arrimo da família, enquanto muitas famílias deixam o emprego para produzir essas crianças, que relação é essa? A gente tem uma excepcionalidade na legislação de trabalho infantil artístico, né? Mas quais são os novos desafios, né, de acompanhamento e autorização judicial para essa relação que é tão privada e ao mesmo tempo tão pública, e por isso permite uma alta exposição dessa criança?
Recentemente, 10 dias atrás, uma ONG aqui nos Estados Unidos, a Campaign for Commercial Free Childhood, fez uma denúncia no FTC, né, no Federal Trade Commission, apontando justamente isso que a gente tem conversado, que o YouTube sabe sim que tem crianças na sua plataforma, apesar da lei proibir aqui nos Estados Unidos para menores de 13 anos de idade, e mesmo assim se beneficia dessa relação monetizando por meio de publicidade, por meio de venda de dados dessas crianças. Apps infantis também, se você entrar no celular, quem tem filho ou criança perto sabe disso, a quantidade de apps gratuitos. Mas por que eles são gratuitos, né? Isso é uma boa pergunta. Quando o serviço é gratuito, normalmente quem é o produto? Somos nós, né? Porque é um serviço, é uma relação de consumo, o que é a internet. Outro ponto fundamental, escolas conectadas. Cada vez mais as escolas estão se conectando a ambientes digitais. E quais são as proteções relacionadas aos dados dessas crianças? Como esses dados vão ser utilizados? Eles são criptografados? Quem tem acesso a esses dados? Por exemplo, muitas startups, ou edtechs, né? Edtechs, né? Que a gente fala aqui, ou edutechs no Brasil, se utilizam com tecnologias, captam dados e entregam esses dados para a prefeitura, por exemplo. Como a prefeitura vai utilizar esses dados dessas crianças? Para fins eleitorais? Para fins de micro-targeting político ou comercial? Como isso está sendo tratado? Como a nossa legislação no Brasil protege esses dados dentro do ambiente escolar? Aqui nos Estados Unidos tem uma lei desde 1960 com relação à proteção de privacidade de dados no ambiente escolar. E no Brasil, com as novas tecnologias e Big Data, quais são as nossas garantias e seguranças para o tratamento dos nossos dados, especialmente das crianças, que o impacto disso, desse rastro digital, pode ser decisivo para o desenvolvimento dela, né? O fato da gente saber quanto tempo ela demora para fazer uma tarefa de matemática ou português, isso ser constantemente tracking, né? Qual que é o impacto disso para a escolha da profissão ou para um seguro de saúde, se eu sei que as crianças têm, por exemplo, usam relógios, smartwatches que captam o batimento cardíaco e eu sei que existe uma propensão maior a alguns tipos de doença. Para aquisição de plano de saúde, como isso vai ficar no futuro? E por fim, eu queria conversar com vocês sobre uma novidade, especialmente do mercado americano, ainda não chegou muito no Brasil, dos brinquedos conectados. Esses aqui são os brinquedos que a gente conhece, Tamagotchi, todo mundo acho que já viu um Tamagotchi, mas são brinquedos inteligentes. E hoje nós temos brinquedos conectados diretamente à internet. E que muitos especialistas, especialmente o FBI aqui nos Estados Unidos, estão preocupados com a segurança desses brinquedos. Uma delas é a famosa Barbie, que tem uma Barbie chamada Hello Barbie, por meio da conexão com a internet e por meio de desenvolvimento de inteligência artificial, interage com a criança, supostamente de forma inteligente, mas a gente já testou a Barbie e é muito engraçado, porque ela só faz perguntas, ela não dá nenhuma resposta, só faz várias perguntas. E ela é basicamente uma pesquisadora de vendas dentro da casa, fazendo uma entrevista de comercial diretamente com a criança num momento muito delicado, que é o momento da brincadeira, que necessita de intimidade. A criança elabora o mundo na brincadeira, então a intimidade é fundamental para ela. O que a Barbie faz normalmente? Transcreve essa conversa com a criança, manda para uma empresa terceirizada, que é a Toy Talk, que processa isso. Eles dizem que não fazem publicidade para a criança, ou seja, não usam a Barbie para falar, olha, tem uma nova amiguinha, compre. Eles não fazem isso. Mas eles sabem todas as tendências atuais do que as crianças gostam naquele momento. O perfilamento, a agregação de dados é gigantesca. Agora, eles pegam essa transcrição e mandam inclusive para os pais. No momento de intimidade da criança elaborando o mundo, qual a privacidade desse indivíduo, né, desse sujeito de direitos? Mesmo com relação aos pais. Quando esse momento de brincadeira e intimidade é enviado diretamente aos pais, que inclusive podem publicar na rede social. Então, outro caso famoso é o caso da Kyla, que é uma boneca que também tinha essa conexão, fazia perguntas e uma série de... E o que fez a Alemanha? Proibiu essa boneca. A Alemanha, ela é bem, na questão de policy e regulation, ela é bem estrita, né? Então ela proibiu. Inclusive proibiu também smartwatches para criança. E recomendou que todos os pais destruíssem esses smartwatches, com o receio dos impactos disso,
tanto para a família, para a privacidade da família, da criança, e no futuro, como, por exemplo, o perigo de hackers, que muitas vezes o compartilhamento de informações entre servidores não tem criptografia da ponta do começo ao fim. Não há certificados digitais, né, e criptografia nessa relação muitas vezes. A questão da proteção de dados pessoais, e eu indico o pronunciamento do FBI sobre Connected Toys, que eles fizeram no final do ano passado, mostrando as preocupações de privacidade e segurança física da criança, que muitas vezes esses brinquedos perguntam questões como: qual é a sua escola? Quais são os seus melhores amigos? Então, uma série de informações, isso vai sendo juntado e perfilado desses indivíduos. E os impactos sociais e culturais, como, por exemplo, a normalização do excesso de vigilância. Constantemente essa criança está se sentindo vigiada e sendo perguntada e gerando dados, né, para terceiros. Violação da intimidade da brincadeira, como a gente conversou. Diminuição das brincadeiras livres e criativas, não direcionadas, isso é fundamental. O brinquedo é só um artefato para a criança brincar, isso é o mais importante. O brinquedo não é o item mais importante para a brincadeira. E muitas vezes o que esses brinquedos fazem é direcionar essa brincadeira e não permitir uma brincadeira livre e criativa, que é tão valorizada hoje no mercado de trabalho, né? Pessoas criativas. E como a gente desenvolve essa criatividade? Durante a infância. Rastros digitais, né? Os impactos futuros em educação, trabalho e outras áreas, como a gente já conversou. E substituição dos vínculos afetivos por emulação de relacionamento por inteligência artificial, né? Como a gente falou, necessidade de vínculos humanos para a criança. Hoje tem um assistente virtual, como se fosse a Alexa, sabe a Alexa ou a Siri, para criança, chama Aristóteles. Então, que muitas vezes sabe que essa criança está com febre, a fralda é conectada, já viram isso? A fralda que avisa os pais no SMS se a criança fez xixi ou cocô? Já viram isso? Então, o que a gente está substituindo de relações físicas, de relações socioafetivas, por essas tecnologias de inteligência artificial e emulando relacionamento com esse indivíduo, né? Oportunidades, a gente sabe, há oportunidades da tecnologia, obviamente, senão a gente não utilizaria, de comodidade, conforto, de interação à distância, sem dúvida alguma. A gamificação das experiências é fundamental, inclusive, para a aprendizagem. Brincar é importante. A gente aprende brincando, inclusive linguisticamente, né? Poesia é a brincadeira das palavras. Por isso que crianças gostam de trava-línguas, por exemplo, né? A importância disso para o desenvolvimento da criança. Agora, para fechar essa conversa inicial, alguns desafios. Por exemplo, no campo do direito, né? Nós temos o direito ao livre desenvolvimento da personalidade. E qual é o impacto disso, dos rastros digitais para isso, né? Se a gente tem esse direito do livre desenvolvimento da nossa personalidade, qual a contingência que esse Big Data faz para o desenvolvimento infantil? A questão do consentimento infanto-juvenil ou consentimento parental, que muitas vezes a questão de privacidade, e a Yas acho que vai falar sobre isso, é feito com consentimento, termos de adesão. Você vai lá, clica OK, faz o contrato de adesão e tudo liberado. A empresa pode, já que o serviço é gratuito, ela vai passar seus dados para outras empresas, para outros anunciantes. Mas o consentimento parental é suficiente para permitir que os dados dos seus filhos ou filhas sejam enviados e sejam impactados nesse desenvolvimento a longo prazo? Qual é a teoria do consentimento nessa relação da tecnologia? Dados como extensão da personalidade. Se os dados são o novo petróleo, de quem é esses dados? A quem pertence? Quem tem ownership? Né? Quem tem a posse desses dados? Se não os próprios indivíduos. A gente pode pensar dessa forma, né? Mas também é um debate. Plataformas como serviço e relação comercial. A gente perde isso muitas vezes por ser gratuito, né? Que é uma relação comercial, um serviço. Então, a aplicação do direito do consumidor, do CDC no Brasil, no caso, por exemplo. E uma pergunta, né? Ou, muitas vezes, caminhos teóricos. Que direitos no mundo offline são os mesmos direitos no mundo online. Então, a questão de proteção de dados, nós já temos legislação, muitas vezes, para proteger essas crianças dessa monetização e comercialização desses dados, né? E, por último, essa discussão importantíssima da responsabilidade compartilhada no lugar da culpa exclusiva parental, que muitos podem pensar, não, mas é o pai ou a mãe que tem. Na verdade, nunca é culpa do pai, é só da mãe, né? Nessa desigualdade, falta de equidade de gênero nas nossas sociedades, sempre é culpa da mãe. Qualquer problema com a criança é culpa da mãe.
Por quê? A gente tem esse olhar de que a culpa é exclusiva parental. Quem tem que cuidar dos filhos são os pais. Os pais decidem o que os filhos vão assistir, os pais decidem se eles vão entregar ou não seus dados, a sua privacidade. Ele que decide se compra ou não a Barbie, não é verdade? Mas não, o que a gente tem que avançar como sociedade é que existe uma necessidade, uma responsabilidade compartilhada no cuidado das crianças, de todas as crianças, não só as minhas crianças, as crianças dos outros e especialmente as crianças de ninguém. Então todos nós, em diversas instâncias, no setor privado, no judiciário, no Estado, temos a responsabilidade moral e constitucional, segundo o artigo 227 no Brasil, de cuidar das crianças. Nós queremos que toda a plataforma, por design, eles chamam de by design, né? Tem uma discussão, respeitem os direitos da criança. Então, direitos da criança by design. E que a arquitetura da persuasão, que é uma forma que as plataformas utilizam para a gente ficar viciado, então as cores, toda a forma daquele... Não é à toa que no Facebook a cor é azulzinha e quando você recebe a mensagem é vermelhinho. Você fica com vontade de clicar para ler. Essa arquitetura da persuasão seja substituída por uma arquitetura da educação, de um meio ambiente educativo que leve em consideração o desenvolvimento sensível e peculiar desse ser humano que é a criança. E, por fim, que a gente desenvolva a cidadania digital, que é um conceito muito importante. Na Europa eles têm trabalhado esse conceito de forma muito profunda, para como nós, como sociedade, faremos a interação nesse ambiente que é uma extensão do ambiente real, que é o ambiente digital. E por fim, eu queria terminar com o artigo 227, que para nós no Brasil tem que ser motivo de orgulho, porque é um dos artigos mais importantes no mundo sobre o tema da proteção dos direitos da criança, que resume toda a nossa conversa hoje, que é dever da família, da sociedade, do Estado, garantir com absoluta prioridade todos os direitos da criança, né? E para nós, lá no Instituto Alana Prioridade Absoluta, isso é um dever, não como um princípio constitucional ou que pode ser implementado de acordo com a possibilidade, né? Não, é uma regra de aplicação em que todos os casos que a gente tiver, tanto em orçamento público, no nosso cotidiano como família, como sociedade, como sistema de justiça, como Estado, como comunidade, o melhor interesse da criança tem que ser colocado em primeiro lugar. E isso é comprovado pelo Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, que é um benefício para todos nós. Ao cuidar de todas as crianças, a gente beneficia a toda a sociedade. E o que ele comprovou com a pesquisa dele foi que ao investir $1 na educação infantil, a gente tem um retorno de mais de $8, de 8 a 10 dólares, mais de qualquer bolsa de valores no mundo inteiro. Então é estratégico que a gente invista no desenvolvimento infantil e permita que ela possa ter condições ambientais para desenvolver plenamente quem são essas crianças no presente e no futuro, porque elas só serão a geração do futuro se a gente cuidar delas no presente. Muito obrigado. Agradecer ao Pedro pela excelente palestra, muito interessante. E lembrar a todos os participantes que as perguntas devem ser enviadas por esse aplicativo. Eu acredito que vocês devem ter vários questionamentos muito interessantes também. Passo a palavra para a nossa próxima palestrante. Ajuda aí. Bom dia, até confundindo o dia com a tarde. Foi ótimo, obrigado pelo convite da Brazilian Association. Foi ótimo o Pedro falar de privacidade aqui, porque eu vou falar de um assunto que vai para um outro lado completamente diferente. Bom, a gente está falando bastante de inteligência artificial e todos esses dados que o Pedro falou que são coletados, eles estão sendo utilizados para alimentar plataformas que utilizam técnicas de machine learning para acelerar resultados e processos. Então, esse processo de
automação das coisas baseada no processamento de dados, ele tomou força agora nos últimos 5 anos por causa da evolução tanto de ferramentas de processamento quanto do hardware, dos processadores, do equipamento que permite que essas operações sejam realizadas. E isso acabou gerando uma pergunta que todos os países estão preocupados: se a substituição de pessoas por máquinas vai gerar desemprego. Uma série de pesquisadores começou a fazer projeções no futuro que parece bem negro, onde a gente vai ter um monte de máquinas realizando o trabalho de pessoas e um monte de desempregados, como se isso já não fosse realidade. Então, a gente começa a analisar as empresas que hoje são gigantes, né, o Google, a Netflix, o Facebook, e a gente vê que o número de empregados é muito reduzido. A Netflix, que é um gigante, que é um absurdo, de uma empresa enorme que está investindo 8 bilhões de dólares só em produção de vídeos, nesse ano que vai ser, de 2019, essa é a projeção. Eu falei bilhões, eles têm só 6.400 empregados. E os empregados da Netflix são super especializados. Eles costumam se ver a eles mesmos como um time de uma liga especial. Né? Então, são empregados super especializados e todo esse ambiente, esse ecossistema, segue a lógica do o vencedor ganha tudo. Né? A Netflix está tomando conta do mercado de cinema e a gente tem aquela imagem daquele sinal de Hollywood sendo substituído pelo sinal da Netflix, pela marca da Netflix. É um grande exemplo do que acontece quando uma empresa tem acesso a muitos dados. Então, como que esses dados são coletados? E por que isso é importante ser falado para uma plateia que vai trabalhar com lei e regulação? Porque hoje as plataformas que fazem mais data collection, elas são baseadas na coleta de dados pessoais. Não existe nenhuma plataforma tão grande de coleta de dados pessoais, por exemplo, quanto o Facebook ou a Palantir. São gigantes e eles coletam dados sobre tudo que a gente faz. E essa é a grande vantagem dessas empresas, porque elas têm acesso a esses dados. A Netflix é um grande exemplo de empresa que começou coletando dados. Eles têm uma infraestrutura muito bem feita, muito bem desenhada, porque os empregados têm um conhecimento técnico muito avançado, e eles conseguiram gerar, com isso, vantagem competitiva sobre todas as outras empresas, que enquanto as outras empresas estão tentando descobrir qual que vai ser o próximo blockbuster, a Netflix tem dados para fazer projeções sobre praticamente todos os nichos de produto. E com isso eles conseguem produzir uma variedade de produtos de entretenimento e com isso eles conseguem comer o mercado todo, agradando todos os nichos, porque eles sabem o que as pessoas querem. E a gente tem exemplos, por exemplo, da Amazon. A Amazon também é um gigante que coleta todos os dados que eles conseguem coletar e eles utilizam isso em vantagem própria para poder direcionar o melhor produto para o melhor consumidor, seja fazendo profiling de crédito, que é criando faixas de classificação de pessoas para poder direcionar os anúncios para essas pessoas e assim gerar mais compra, seja criando novos produtos e novas formas de acesso a produtos baseados nesses dados que eles têm. E são dados que, para qualquer técnico, são sonho, porque eles vão te dar uma visão da realidade, da complexidade, que vai permitir que você crie exatamente todos esses produtos e que gere essas oportunidades todas com essa coleção de dados. Então, a gente tem uma infinidade de produtos e empresas e aplicativos que estão trabalhando exatamente para fazer isso. Coletar dados e descobrir, dentro desses dados, as oportunidades que a gente pode gerar com isso dentro das empresas. o Instagram é do Facebook. Mas vale também. Snapchat, Instagram. Bom, eu poderia aqui falar várias. Uber, Lyft. No Brasil tem o 99 Táxis, que agora está virando um gigante do transporte e táxis no Brasil. E todas essas empresas têm acesso a dados muito granulares que a gente fornece para eles de livre e boa vontade em troca do uso do serviço. Então, isso, na verdade,
a gente virou uma grande fazenda de dados. E o que acontece é que esses dados precisam de quantidade. Então, especialmente para o Brasil e para outros países como o Brasil, que são bem grandes, né, a Índia e outros países que têm bastante quantidade, isso pode ser visto como um risco ou como uma oportunidade. Por quê? Porque a gente tem poder de barganha. A gente tem uma base imensa de clientes e consumidores, e a gente é gigante e a gente pode usar isso a nosso favor para criar regulações mais justas. Por que eu estou falando de regulações mais justas? Primeiro, tem uma corrida para o Global South em torno da busca desses dados. Hoje, muito focados em dados pessoais. Que nem o Pedro falou, a gente não tem muita regulação que garanta a privacidade. Então, no Brasil, a gente tem gigantes, como, por exemplo, a Experian, explorando profiling, credit scoring, uma série de oportunidades baseadas na coleta e interoperabilidade de dados de pessoas. E são empresas estrangeiras que estão vindo ao Brasil porque nós temos um volume de dados enorme, capaz de ensinar máquinas de inteligência artificial, capaz de ensinar sistemas e capaz de gerar muitas oportunidades de negócio para essas empresas. Então, eu coloquei essa imagem aí, porque essa imagem aí é a imagem de um desktop de um jogador, de um gamer de 12 anos. É até bom que o Pedro falou isso. E para vocês terem uma noção da complexidade que a interação com esses tipos de interfaces, ela acaba gerando, e com o futuro que a gente vai acabar lidando, né? Então, essa complexidade que a gente precisa fazer sentido a partir das máquinas, ela vai sendo guardada em servidores que não são os nossos, que a gente não tem acesso. Mais uma vez, falando da complexidade e da especificidade do tipo de infraestrutura que é necessário para que se colete e se faça sentido desses dados, né? A gente tem uma série de conhecimentos que são específicos da área de tecnologia, que a gente não investe hoje na educação a favor da criação desse tipo de conhecimento nacionalmente, e a gente acaba ficando para trás, e isso acaba refletindo, inclusive no trabalho de regulação e de criação de leis. Entretanto, eu não acredito que a gente vai substituir completamente as pessoas por computadores. Eu acredito que vai se criar um ambiente de colaboração entre homens e máquinas, e mulheres também. A gente vai criar uma colaboração entre pessoas e inteligências, e essa colaboração é que vai dar origem a novas oportunidades de emprego, novos modelos de negócio e outras vantagens que a gente vai acabar atingindo com a utilização de inteligência artificial e dados. Aí vocês vão se perguntar, mas IaaS e a privacidade? De novo, a gente tem um foco hoje nessa infraestrutura que a gente cria, e esse foco está muito em torno das pessoas. Por quê? Porque a gente leva o celular no bolso, e o celular é um dispositivo de coleta poderoso. O celular e os computadores. Todo mundo hoje tem celulares, todo mundo usa Facebook e WhatsApp no Brasil, porque é de graça, na maioria dos aplicativos, com o zero rating. E a gente acaba oferecendo muito desses dados pessoais, e o nosso foco acaba sendo nas pessoas. E esses dados ficam bloqueados, ficam fechados em plataformas que têm acesso, e a gente acaba não tendo acesso. Eu acho que as pessoas que lidam com análise de ameaça dentro da área de privacidade podem falar melhor sobre isso. Inclusive o Pedro, sobre como é difícil descobrir quais os dados os dispositivos coletam e para onde eles mandam. E aí a gente vai analisando a curva de adoção de novas tecnologias, e a gente pode olhar que nas 3 fases de adoção de novas tecnologias, a gente precisaria ter acesso a dados. Parece um pouco controverso eu falar de acesso a dados aqui, mas é porque eu acho que a gente devia tirar o foco da coleta de dados de pessoas e voltar o foco, principalmente os reguladores e pessoal que trabalha com leis em geral, e voltar o nosso foco para dados estratégicos, que também estão sendo coletados, fechados em silos, e que a gente não tem acesso, e nem o público, e esses dados se transformam em oportunidades para
empresas que não são brasileiras e não vão gerar nenhum tipo de crescimento dentro do Brasil. A gente vai continuar com altas taxas de desemprego e sem nenhuma oportunidade para crescer dentro dessas fases até gerar novos modelos de negócio. Então, como assim dados estratégicos? É que a gente não pensa, na verdade, na quantidade de dados que existem hoje em silos fechados. Mas eu vou dar um exemplo para vocês que é prático, é vida real. Algum tempo atrás, uns 6 meses atrás, eu era diretora de uma iniciativa chamada Serenata de Amor, que é uma infraestrutura para coletar os dados dos recibos dos recibos de reembolso de deputados na Câmara Federal, analisar e ver se eles cometeram algum erro com o dinheiro que eles têm para gastar com comida e combustível. E uma das nossas necessidades de dados era descobrir exatamente aonde que os deputados compraram a comida deles ou o combustível. E para isso a gente precisava geolocalizar essa empresa a partir do CNPJ. A gente conseguiu os dados, né, o endereço, mas para geolocalizar a gente precisou pedir, por favor, o acesso para quem? Adivinha? Alguém aqui adivinha? Não, o acesso para o Google. É o Google que tem os dados sobre a localização no Brasil. Então, a gente pediu, por favor, e porque era uma iniciativa de cunho ativista, de cunho anticorrupção, sem fins lucrativos, o Google ele concedeu foi benevolente e não cobrou pelo acesso. Mas se eu fosse abrir uma empresa hoje e quisesse utilizar esses dados para criar qualquer tipo de negócio, eu teria que pagar ao Google para acessar um dado que, em tese, é nacional. Mas muito cuidado com esse conceito de dado nacional. Eu não estou falando que os dados estão no Brasil, localizados no Brasil, servidores no Brasil. Isso é um erro, achar que a gente vai pegar e botar um servidor no Brasil e ele vai virar brasileiro. Não, não é isso. Eu estou falando que os dados são sobre a infraestrutura brasileira. São dados que têm uma importância estratégica muito grande e que a gente não tem acesso e que não existe pessoas falando sobre como que a gente vai ter acesso a esses dados. Se fala muito também, por exemplo, sobre carros que dirigem sozinhos, né? Carros inteligentes. Um carro que você vai precisar só entrar no banco do passageiro, pedir um café e ler seu livro enquanto ele realiza o trajeto. Além da pesquisa em si sobre o carro, o que mais é necessário? É necessário mapear toda a malha viária onde o carro vai andar. Por quê? Porque se você não ensinar para a máquina onde que ela vai andar, ela não tem como adivinhar. Porque eles são diferentes da gente. A gente consegue aprender uma vez e aplicar em vários contextos. A máquina precisa aprender todos os contextos, senão ela vai cometer erros que podem ser fatais. E quem é que tem esses dados de mapeamento de estradas hoje no Brasil? Sobre as estradas em geral? Aí vocês vão me dizer, deve ser o DENIT, o DR, alguma coisa assim. Não. Eu não consigo imaginar nenhuma empresa brasileira ou nenhum tipo de órgão brasileiro que tenha mais dados sobre a malha viária do Brasil do que a Uber. Então, porque a Uber realiza todos os serviços, eles têm muito bem mapeado todos os lugares que eles vão, inclusive municípios de até 10 mil habitantes, que nem o governo tem dados sobre localização, meio ambiente. Essas empresas acabam tendo. Por quê? Porque elas estão ali, estão trabalhando ali e elas precisam daqueles dados para otimizar os negócios deles. Ontem eu estava lendo que a Amazon vai começar a vender no Brasil em maior quantidade e acho que 45 mil produtos eles vão colocar à disposição do Brasil. E aí eles anunciaram também que eles vão tomar conta da aduana, de tudo. Porque eles querem concorrer com a Alibaba, que é a concorrente chinesa. E a Alibaba sempre fica presa em Curitiba, sem piadas. E a Amazon resolveu que a Amazon vai destravar para os brasileiros poderem comprar. Como que a Amazon vai fazer isso? Como que a Amazon vai ser melhor do que os nossos correios? Como que a Amazon vai conseguir desenrolar a nossa infraestrutura? Bom, não precisa muito, para ser melhor que o correio. Mas como que a Amazon vai fazer isso? Bom, com certeza eles já passaram muito tempo, desde que eles começaram a atuar no Brasil, mapeando onde estão os gargalos.
Então, eles têm todos esses dados, que poderiam estar gerando negócios para o Brasil, e eles não vão abrir. Eles vão utilizar isso como vantagem competitiva e provavelmente vão ser o gigante que eles são aqui nos Estados Unidos, no Brasil também. Independente de... Eles não estão pedindo licença, eles não estão perguntando, posso entrar no mercado de vocês? Não, eles estão anunciando que eles vão entrar. E não existe ninguém contra, aparentemente... não tem nenhum tipo de conversa sobre como que esses contratos se dariam de uma maneira mais justa, principalmente sobre dados estratégicos. A gente tem uma área que cuida da privacidade, que é uma área que está cuidando justamente da restrição do processamento desses dados das pessoas, porque é um direito individual, garantia de liberdade, tudo que tem a ver com essa cidadania digital que o Pedro falou. E a gente tem uma outra área que é um vazio, é um grande vácuo, que são essas áreas de dados que não estão conectados com pessoas, estão conectados com o meio ambiente ou com recursos comuns. Enquanto nessa área da privacidade os dados são vistos como o novo petróleo, desse lado os dados precisam ser vistos como a nova infraestrutura. Então, se você tem um porto, por exemplo, você não vai pegar esse porto e deixar só uma empresa utilizar esse porto. Por quê? Porque você quer realizar transações comerciais com o maior número de empresas possíveis, para você trazer riqueza para o seu país. E como é que a gente faz com os dados? A gente fecha o porto e deixa o porto só para uma empresa. Esse aqui vai ser da Amazon, esse vai ser do Google. Eles viram gigantes e a gente fica só consumindo, o que é muito ruim. Outra área que promete ter o mesmo fim é a área de distribuição de energia elétrica. A gente está vendo o Elon Musk crescer com a infraestrutura de coleta e geração de energia eólica e solar, e a gente não vê investimento em distribuição nenhum. A gente não vê o mesmo investimento no Brasil em pesquisa para criar grids de distribuição de energia independentes. Quando a Tesla vier para o Brasil, quando as empresas do Elon Musk vierem para o Brasil, e elas vão vir, porque o Brasil é gigante, elas já vão chegar com uma inteligência toda formada que os brasileiros não vão ter acesso, nem para gerenciar o tipo de troca que está sendo feita, o tipo de geração de inteligência que está sendo feita, e nem para criar novos negócios, baseado em dados que são gerados dentro do país. Então, a gente tem, de novo, várias fases da coleta e distribuição de dados que antigamente eram mais simples de serem explicadas. E hoje em dia elas compreendem um maior ciclo de vida. Dentro desse ciclo de vida está justamente a criação de inteligência, que é o que dá valor aos negócios. O que acontece? O que acontece é que a gente não tem regulação de privacidade e as nossas leis antitrust são ruins, antigas, não tem aplicação nenhuma nesse novo mercado e também não funcionam. O que acontece é isso. Então, é uma grande oportunidade para se criar uma nova linha dentro do direito, que é uma linha que trabalhe junto com essas oportunidades, prevendo um pouco o futuro, né? O advogado que é um pouco mais criativo, que ele não se baseia só no que já existe para imaginar um futuro que ainda não chegou, mas que está vindo bem rápido. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa, para a geração de negócios, para acomodar essas taxas de desemprego, a gente precisa gerar dentro do país uma estrutura de plataformas generativas, que são plataformas que vão dar oportunidade para que empresas, desenvolvedores e toda sorte de instituições que queiram se aproveitar e fazer uso dessa infraestrutura que é estratégica, para que eles possam se plugar nessa infraestrutura e gerar negócios. Que é o modelo de negócio do Facebook. Eles coletam dados, eles abrem APIs. Em termos de plataforma, em termos técnicos, o Facebook é uma plataforma muito bem feita. Eles coletam dados, estruturam esses dados e fornecem esses dados para parceiros de negócio que vão gerar valor com aquilo e também coletar mais dados. Então, é muito interessante o modelo de negócio do Facebook, apesar deles estarem coletando dados pessoais. Não é à toa que a gente acho que o terceiro país que mais usa o Facebook no mundo, e não é à toa que existe esse investimento todo em pesquisar dentro do país quais são as preferências dos brasileiros para que eles não parem de utilizar a plataforma jamais, né? Então,
o modelo de negócio do Facebook pode ser aplicado para outras áreas que são estratégicas, para poder gerar oportunidade de negócio. Plataformas que distribuem dados sobre esses dados que são estratégicos, meio ambiente, infraestrutura nacional, inclusive para prevenção de acidentes, como, por exemplo, o acidente da barragem de Mariana, onde a gente tinha a barragem. Se tivesse uma infraestrutura de sensores e coleta de dados na barragem, poderia ter uma plataforma generativa fornecendo esses dados para que outras empresas pudessem, inclusive, realizar auditoria da situação dessa infraestrutura que é estrangeira e está em território nacional. Então, isso tudo é uma área que não tem regulação, não está regulada, não existe nenhum tipo de contrato que escreva, você vem para cá, trabalha aqui, mas você vai deixar um pedaço dos seus dados aqui para a gente gerar negócio dentro do país. Não existe esse tipo de regulação. E o que existe é um início de conversa em termos de leis antitrust, que essa conversa começou nos Estados Unidos, mas ainda não chegou no Brasil. Enquanto isso, a tecnologia avança rápido e a gente acaba sendo engolido por ela. Existe solução para isso? A gente tem que puxar essa conversa sobre como que a gente vai gerar economic fairness para o sul global. Como que a gente vai gerar plataformas generativas com dados que estão sendo coletados dentro do país para que a gente possa gerar também oportunidades de negócio. E como que a gente vai proteger as pessoas dessa coleta de dados que é predatória. Na minha opinião, a gente devia, por exemplo, determinar que toda pessoa com 18 anos tenha os seus dados deletados para sempre das bases. Tipo, deleta e começa tudo de novo. Porque, para mim, até 18 anos, a pessoa só faz besteira. Devia apagar de todas as redes sociais. Fez 18, apagou. Aí tem direito a criar um perfil novo. Isso é possível que seja feito. Depende de regulação. Porque as plataformas não vão fazer isso. Porque é muito lucrativo ter essa base de dados. Então, tem que existir uma maior criatividade, tem que existir uma adequação, e essa multidisciplinaridade que o Pedro falou aqui, de trabalhar com várias áreas e vários setores em comum, dentro do direito, para que a gente consiga expandir as oportunidades da sociedade como um todo. Então, eu acho que esse é mais ou menos o meu recado. Isso faz parte do meu projeto de pesquisa na Kennedy School. E, para quem quiser, a gente vai fazer um workshop sobre o assunto em setembro, que eu vou anunciar em breve. É isso. Bom, muito obrigada pela palestra, muito interessante também. Pelo avançado da hora, eu vou usar o poder de moderador aqui, vou tentar compilar as perguntas e vou fazer uma pergunta para cada um dos palestrantes. Pedro, eu queria saber assim, um pouquinho mais como o Big Data pode ajudar na identificação de parâmetros assim, impactando no estudo da psicologia e do crescimento da criança e do adolescente. O que eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho esse tema numa matéria no doutorado lá da UERJ, e eu verifiquei algumas decisões lá do Tribunal do Rio que envolviam assim como a criança usa a tecnologia, envolvendo questões de cyberbullying e questões também de pais que estavam se divorciando, que tentavam levar até o judiciário disputa de se pode usar determinada tecnologia, se não pode usar determinada tecnologia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem o Marco Civil na internet no Brasil, que é uma lei super avançada, considerada bastante avançada, que traz uma obrigação que não é só dos pais, mas assim da sociedade como um todo, de ter esse controle do acesso e limitar para as pessoas que estão em desenvolvimento, como crianças e adolescentes. E também a questão do cyberbullying, que a gente tem uma lei específica no Brasil para regular sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. São várias dimensões. A primeira delas é como a gente pode utilizar a tecnologia para a questão educacional e psicológica, né, como oportunidade. Sem dúvida, a tecnologia e informações pessoais, elas podem ser utilizadas para a personalização do ensino, por exemplo. Isso é um benefício para o desenvolvimento da criança, da gente saber aptidões, da gente entender as dificuldades, para poder tailorizar mesmo, achar uma forma de educação que seja específica para aquele indivíduo. Cada um aprende
aprende de uma forma diferente. Muitas escolas aqui nos Estados Unidos, elas têm apontado nessa direção, né? Utilizar os dados pessoais de uma maneira muito criteriosa para desenvolver essas tracks, né, de ensino mais personalizada. Contudo, a gente tem que tomar cuidado para não transformar personalização em discriminação. Porque muitas vezes pessoas que não têm aptidões em determinado momento da vida, é naquilo que ela desenvolve no futuro uma paixão e que pode encontrar caminhos muito criativos, inclusive contribuindo para toda a humanidade, né? A gente tem histórias na nossa de gênios que começaram assim. Então tem que tomar muito cuidado para que o dado ele não seja uma forma de limitação desse desenvolvimento da personalidade. Ele não pode ser o fator decisivo, porque os dados devem ser mediados numa relação comunitária, numa relação da escola com a família, com a criança. Então essa oportunidade do uso de dados, né? Agora o impacto e como os pais devem reagir a isso, uma pesquisadora fundamental para isso é a Sonia Livingstone. Ela traçou uma série de perfis parentais na relação com a tecnologia e espantosamente não há resposta certa para isso, porque cada família vai desenvolver uma forma de controle parental com relação à tecnologia, porque cada família funciona de uma forma. O que tem são guidelines, né, orientações, como por exemplo o fato de ser um consumo mediado. Os pais precisam estar atentos com relação ao conteúdo que essas crianças têm acesso. Contudo, nós não podemos colocar a culpa exclusivamente nos pais. Colocar todo esse fardo de educação exclusivamente nos pais. As plataformas têm que desenvolver conteúdos e relação com a criança, respeitando direitos da criança por design. Tem que ser algo já embutido no desenvolvimento da plataforma. Não pode ser uma coisa totalmente... a responsabilidade tem que ser compartilhada. Inclusive com relação ao bullying, né? Cada um tem que exercer um papel na vida dessa criança. É constitucional no Brasil, no artigo 227, essa responsabilidade compartilhada. Então cada um tem que fazer a sua parte. A família, se utilizando de mecanismos de mediação de conteúdo, mediação de uso dessas novas tecnologias. Gente, tem um mito muito importante, né? Todo mundo fala, nossa, nativos digitais. As crianças são nativos digitais, elas sabem mais do que eu mesmo para usar. Isso pode levar a um engano muitas famílias, porque a criança não é que ela sabe mais sobre tecnologia, ela é uma usuária mais habitual e familiar da tecnologia. Agora, o adulto sabe quais são as consequências e a complexidade dessa relação. Então, muitos pais não se sentem fortalecidos para essa relação com a criança, porque acreditam que é muito mais difícil mexer em tecnologia. Não precisa saber mexer numa tecnologia nova para entender qual é o impacto, por exemplo, de um bullying. Como a gente tem que tratar um outro ser humano, com respeito no ambiente offline ou online. Isso os pais sabem, ou muitos deveriam saber. Então, a gente não se assustar de achar que a criança sabe mais que vocês na questão da tecnologia. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é encontrar mecanismos de media literacy, né, que eles falam, de educação, ou de, no Brasil, educomunicação. Ensinar a criança a utilizar a tecnologia. Quais os efeitos disso, quais são os impactos, quais são os limites. Isso precisa estar incluído no conteúdo escolar também, né? A relação que a gente tem e a aprendizagem nessa relação com as novas tecnologias. E o terceiro, como o direito ele pode tratar disso, é acompanhar de perto discussões de outras ciências e a gente aplicar as legislações que nós já temos. Concordo que relações de dados de objetos, né, dados estratégicos, a gente tem ainda pouca, especialmente olhar estratégico e comercial para isso. Agora, na questão dos dados pessoais, sem dúvida é uma demanda para um projeto de lei no Congresso Nacional que proteja dados pessoais, contudo, para a questão da criança nós já temos. Direitos de personalidade, a gente pode utilizar isso como uma aplicação restritiva do uso da comercialização desses dados de crianças e até de outros indivíduos. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Pedro, pela sua explanação, muito interessante. Agora, Iaso, a gente queria saber, nós estamos num grupo de juízes aqui, a grande maioria, e o que você acha assim, do fornecimento de dados, dos milhões de processos que a gente tem nos tribunais hoje, em troca de alguma forma, construir um sistema que possa auxiliar os juízes a decidir? Porque ter acesso a essas informações, saber como, aqui nós estamos na maioria dos juízes federais, em todas as áreas do Brasil, como isso pode ser usado de uma forma produtiva, de melhorar a celeridade processual e o acesso à justiça num país de dimensão continental como o Brasil.
Essa pergunta é muito boa. Eu adoro responder, porque ainda mais quando tem juiz na plateia, porque eu sempre falo, vocês deviam arrumar outro emprego e deixar os robôs decidirem. Porque, mas por que eu falo isso? Porque existe uma demanda pelo trabalho que os juízes, não vou dizer nem juízes, que a corte realiza quando você tem uma contenda, e essa demanda aumenta demais quando a gente adiciona essa complexidade toda do digital, né? Essa interconexão. Então, por exemplo, na semana retrasada fui ao painel com o ministro Fux sobre fake news. E a discussão era punição do cara que distribui fake news, não sei o quê. E quando a gente olha para a internet, a gente vê que existe uma demanda, não da punição, mas de uma justiça que seja mais educativa e menos punitiva. E da automação desses atos de educação. Uma coisa que eu citei no painel foi que, por exemplo, tem um Twitter, uma conta de Twitter, que se chama A Minha Empregada. Não sei se vocês conhecem. Não sei quem aqui usa Twitter. Agora todo mundo, né? Porque o pessoal do TSE está no Twitter e tal, então ficou mais popular e tal. E aí tem esse Twitter que se chama A Minha Empregada. O handle dele é A Minha Empregada. E esse Twitter, essa conta retuita toda vez que alguém comete um crime de racismo na internet. Se você acessar, tem uma galera lá, uma molecadinha de 16, 17 anos, que é mais da elite, falando, hoje a minha empregada, essa macaca, não sei o quê. Então, isso está aberto, isso está na internet. Isso é retuitado por esse tweet, esse handle, essa conta que foi criada para evidenciar o absurdo que é essas pessoas seguirem sendo racistas. Então, por que é que não existe um mecanismo de pegar todas essas pessoas que falam esses absurdos online e, sei lá, notificar extrajudicialmente de um modo automático, por exemplo, que não dependa de um processo que vai levar 2, 3 anos, e daí a pessoa vai ter que pagar 40 bolsas sei lá, bolsa... 40... como é que chama? Cesta básica. Cesta básica, desculpa. 40 cestas básicas, e vai levar 20 anos, e vai ter que contratar um advogado, e não sei o que é super caro. Lembrando que as pessoas de baixa renda não têm acesso à justiça como as pessoas que têm dinheiro. Então, esse é um outro gap que pode ser preenchido pelo uso da inteligência artificial na área do direito. E é importantíssimo que os tribunais tenham plataformas de modernização. Que os tribunais cuidem, inclusive, dos erros que são cometidos quando o Diário de Justiça abre os dados. Eu costumo dizer que o Diário de Justiça publica lá dados sobre, por exemplo, abuso sexual infantil. Aí eles dizem, não, a gente anonimiza a criança. Anonimiza a criança, mas publica as iniciais e CPF do pai e da mãe e os advogados com nome e CPF. Então, precisa existir uma discussão que se aprofunde em termos de tecnologia dentro do direito. Precisa existir um maior aprofundamento no entendimento do que é o digital e do que é o técnico, para que essas ferramentas sejam criadas em parceria com as pessoas que hoje compõem o judiciário. A gente está acostumado a ver, eu costumo brincar bastante, porque existe uma plataforma, por exemplo, chamada Open Bazaar, onde você pode contratar um árbitro particular e ele realiza a função do que... Eu sei que a arbitragem é um negócio velho, mas a arbitragem no digital ela é muito simplificada. Você vai lá, você coloca seus termos de uso, o árbitro, você paga uma FII para o árbitro, que pode ser um menino de 18 anos, porque a gente está na internet. E esse menino é encarregado de cuidar das suas transações. Se você precisar, ele vai realizar a arbitragem da sua negociação e vai resolver o problema. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com isso. A tecnologia ela vem e ela engole. Então, se uma plataforma te dá mais condições de se defender do que a plataforma física que já existe, as pessoas vão migrar para ela. Se eu consigo vender num espaço onde não é a justiça que vai resolver os meus problemas de negociação com o vendedor, se eu não tenho que esperar 2, 3 anos até decidirem se o livro que eu pedi na Amazon chegou ou não chegou, eu vou migrar para essa plataforma. Eu vou encontrar essa solução mais fácil. Então, é muito importante se pensar nesse desbloqueio da infraestrutura também da justiça. E hoje a gente tem lá o Jus Brasil, que é uma baita plataforma baseada nos dados do Diário da Justiça. Virou tipo um Yahoo Answers do direito. Você tem, não, eu quero pagar pensão. Aí você digita lá e tal, e acha como que você faz para não pagar a pensão. Que não tem jeito, mas sempre tem jeito.
Então, você vai lá e procura no Jus Brasil e você pode até conversar com um advogado lá online, pagando um valor muito mais barato do que você marcar uma hora com o advogado. Né? Eu nunca esqueço, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, eu fui naquele Agora, que tira documento, e na porta do Agora, se você for fisicamente lá, vai ter um monte de advogado te entregando cartão. Você está com nome no Serasa, tiro por R$100 e tal. Então, esse bazar que existe, porque existe uma necessidade que não está sendo preenchida de outra maneira, esse bazar ele vai migrar para a internet, porque a internet é a plataforma para gerar esse tipo de oportunidade de negócio. E aí, quando fugir do controle, vamos ter que correr atrás. Né? Não pode fazer arbitragem se tiver menos de 18 anos. A gente está fazendo. Então, a discussão é o que eu costumo dizer, né? Eu trabalho pesquisando principalmente a atuação do governo nesse tema do digital. Se o governo não for atrás e não parear com as empresas vão substituir o que o governo deveria estar fazendo. Isso é um pouco ruim, eu acho, talvez. Então, acho que é isso. Bom, agradeço a presença de todos, agradeço aos nossos palestrantes, agradeço a organização e declaro encerrado esse painel.